Efésios 2, 19. Enquanto você abre a Bíblia em Efésios 2,19, eu quero compartilhar com vocês uma teoria. Lendo a Bíblia, eu percebo que ao comparar com a realidade, nós talvez tenhamos tipos diferentes de pessoas em relação à vida dela com Deus. Se eu te perguntasse assim, olha, quais são as possibilidades de alguém ter uma relação com Deus? Como você pode classificar? Eu acho que de início a gente falaria assim, olha, existem pessoas que têm Deus e pessoas que não têm Deus. Essa seria uma resposta mais simples, facilmente poderíamos olhar um lado ou outro, mas eu percebo que tem um pouco mais nessa diferença. Eu quero colocar mais alguns casos. É o tempo que você vai abrindo em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Oi? Exato. Tá vendo? Já tem spoiler da pregação. Então, dentro dessa faixa de alguém que não conhece Deus e alguém que é totalmente identificado com Deus, eu vou ter algumas possibilidades. Eu tenho pessoas que acreditam ter Deus, mas não têm. Pessoas que conhecem Deus, mas não são íntimos. E pessoas que são íntimos de Deus. Então, entre uma pessoa cheia do Senhor e uma pessoa totalmente vazia, eu tenho dois casos que são perigosos. E aqui está o problema. Porque uma pessoa que conhece Deus, que você vê os frutos, que você vê o caráter de Jesus, fica muito claro. Mas existem pessoas que um dia conheceram, mas não têm intimidade. E existem pessoas que por fora até parecem ser de Jesus, mas por dentro nunca conheceram. A questão é que os que vão conhecer Deus e viver com Ele eternamente, são os que são cheios, os que têm habitação de Cristo. Mas existe a chance de algumas pessoas nesse meio de caminho não terem Jesus e achar que tem. Não terem Jesus e parecer muito que tem. E aí fica a questão, porque se existe então essa possibilidade, eu já vou mostrar isso com mais calma. O que eu posso fazer ou com o que eu posso me preocupar para que eu esteja apenas no lugar onde eu sou cheio de Deus, onde eu sou conhecido como cristão? Para que eu não tenha dúvida em relação a ter e não conhecer, a não ter e parecer que tenho, ou está totalmente afastado. Dentro dessa temática, eu vi um Reels no Instagram que falou sobre eu não sei se é um filósofo, um professor, um estudioso oriental, que ele foi ler a Bíblia, ele leu o Novo Testamento. E o que mais chamou a atenção dele para a fé cristã foi o fato de Deus habitar no homem. Porque ver sobre um Deus que faça algo por um homem, um Deus todo-poderoso, até existem religiões de deuses poderosos. Mas um Deus que é poderoso o suficiente para salvar o homem, e pela graça, não por merecimento, habitar nele é exclusividade cristã. Então, o que eu queria conversar hoje, sobre uma forma de ter certeza que eu sou íntimo de Deus, é a nossa identidade como a habitação de Deus, a habitação divina. Por isso você está em Efésios. Então vamos ler? Eu abri o versículo 19 porque o início do parágrafo ou da ideia é aqui. O nosso foco principal é do 20 ao 22, mas ia ficar meio solto. Então diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, em algumas versões, a pedra de esquina. Nele, em Cristo Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
nele também, em Cristo Jesus, estão sendo edificados. Quem? A igreja. Vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Antes de eu aprofundar aqui, eu queria te contar uma perspectiva histórica. Preste atenção. Lá no início da Bíblia, nós temos Gênesis. Em Gênesis, Deus visita o homem, visita a humanidade. Deus cria o lugar perfeito, o homem está ali perfeitamente em harmonia com Deus, e há a visitação de Deus diária. Um relacionamento perfeito, bonito. O homem desobedece e escolhe fazer algo contrário à vontade de Deus. Com isso, Deus tira o homem desse lugar perfeito. E o homem agora precisa batalhar para ter o seu sustento, ele precisa buscar, ele precisa suar. Nós conversamos sobre isso no início do ano, sobre essa diferença entre a cultura da terra e a cultura do céu. Mas o que é interessante é que quando o homem vem para a terra, Deus começa a agir de uma forma diferente. A Bíblia, na verdade, querido, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que é a busca de Deus pelo homem. É a busca de Deus pelo homem, dando a resposta de como salvar o homem da morte, porque agora o homem pode morrer, e se ele morre sem Deus, ele vai perecer eternamente. Apesar da Bíblia responder muitas coisas, e falar sobre vários temas, apesar de muitas vezes a gente estudar, por exemplo, sobre como liderar, como gerir vários detalhes, o grande foco da Bíblia é revelar um Deus amoroso, cheio de graça e poder, que escolheu salvar a humanidade mesmo quando ela antes desobedeceu. E essa é a nossa história. Todos nós aqui temos a mesma história. Somos pessoas que não merecemos, mas Deus escolheu com sua graça, poder e amor nos encontrar e mudar a nossa vida. É a nossa história, é o que a Bíblia conta. Só que nessa história, Deus ele é muito interessante, porque ele podia fazer de várias formas. Mas aí Deus chama um cara chamado Abraão e fala: Abraão, estou te escolhendo aqui para você fazer com que todas as famílias sejam abençoadas. Então, quem tinha intimidade naquele instante era Abraão. E aí a família dele vai crescendo, crescendo, vai para o Egito, é retirada do Egito depois da escravidão, e Deus escolhe colocar a sua glória e habitar num tabernáculo. Então, olha só, antes o homem estava com Deus lá no jardim. O homem saiu, Deus foi atrás e agora habita em um tabernáculo, uma tenda. E essa tenda se movia aonde o povo ia. Depois de um tempo, o povo vai construir uma cidade. E dentro dessa cidade vai ter um templo. O templo de Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque havia um templo. Então Deus agora está habitando em um... Opa, eu acabei de falar, não é possível. Estava no tabernáculo. Agora Deus habita um templo. Então onde que Deus está? No templo. Só que aí o povo de Israel sofre um problema. Ele é retirado da terra onde ele está e é colocado em outro lugar. O que acontece então? Apesar de Deus estar ali no templo, acostumado com o povo, Deus agora vai até onde está o povo. Deus vai se apresentar ao povo. Tem profetas de Deus no povo. Aonde está o povo? Há homens de Deus. Até que o povo volta para a terra prometida e é reconstruído um templo. Então Deus volta para o templo. Onde que Deus está aqui? Estão vendo isso? Agora eu pergunto a vocês, alguém aqui é construído de pedra? Levanta a mão. Não. O que aconteceu então para que Deus, que estava num templo de pedra, estivesse agora, como o texto diz, em nós? Jesus vem. A Bíblia diz em João 1,14, se você puder abrir, mas marca com o dedo o texto de Efésios, com a fitinha, com o papelzinho, para você não perder. João 1,14. Eu mesmo falei, eu mesmo não abri, tá vendo? João capítulo 1, João aqui está narrando sobre Jesus Cristo.
diz assim, ó. Acharam aí, amém? Ih, rapaz, acharam, amém? Vocês estão cansados? Está muito corrido hoje? Está como? A Bíblia diz assim, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz que o Verbo, Jesus Cristo, que criou todas as coisas, que João disse ser Deus desde o princípio, ele habitou entre nós. O que é interessante é que essa palavra habitou aqui, lá no original, ela é o termo tabernacular, ou seja, entrou em um tabernáculo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus habitou entre nós, faz referência ao Deus que no passado habitou num tabernáculo, habitou num templo, agora se personificou e está entre a humanidade. Vocês estão percebendo uma coisa? Antes, o homem se afastou de Deus, aí Deus veio atrás, entrou numa tenda, depois num prédio bonito, o prédio foi destruído, aí depois Deus volta para um prédio não tão bonito, aí agora Jesus é a personificação e a clara habitação de Deus, mas Jesus estava perto, estava entre ainda. E aí Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe e tinha dito, olha, é melhor que eu vá, para que venha o Espírito Santo. E um momento rapidinho. E o Espírito estará em vocês. Então, olha só, na cronologia, o homem estava junto de Deus, o homem peca e se afasta de Deus, e Deus vai ao longo da história se aproximando, se aproximando, se aproximando, até o momento que agora ele habita no homem, em nós. Ou seja, nós temos como grande diferencial que Deus escolheu habitar em nós. Nós somos a habitação de Deus. Eu sei que talvez isso possa parecer algo muito cotidiano, muito falado, repetido. Você já ouviu várias vezes, nós somos templos, somos casa, canta, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, e aí a porta é o nosso coração. Qual é a minha questão, queridos? É que essa habitação divina tem características e critérios. Se nós não tivermos esses critérios, temos que questionar que habitação somos. Porque existe um grupo de pessoas que tem o coração enganado, ou que vivem um cristianismo superficial. Pessoas que, por exemplo, Paulo teve que dizer em outro texto assim, não deixe apagar o Espírito. O Espírito está lá, mas se ele pode apagar, ele pode ficar muito fraco dentro de você. Deixem-se encher pelo Espírito. Isso significa que podem ter pessoas que conhecem Jesus, mas estão vazias, estão frágeis, não tem Cristo preenchendo. Qual é o problema? É que essas pessoas se parecem muito com aqueles que não têm ou acham que têm. Porque a Bíblia também diz que no fim dos tempos haverá joio e trigo. E o joio é igualzinho o trigo, você não consegue tirar, só na colheita. E aí quem nós somos? Que tipo de casa nós somos? Pode falar, irmão. Exatamente. Guarda isso que eu vou voltar aqui, faz até assim, guarda que eu vou voltar para citar isso, exatamente esse texto. Se falar para eles que a gente não combinou, eles nem acreditam, tá vendo? Então, preste atenção. A minha grande questão aqui é que casa nós somos. Qual tipo de casa nós somos? Aí você pode voltar para o texto de Efésios. Quem já voltou, fica aí, vamos olhar os critérios. Porque no final das contas, vou fazer uma brincadeira, aprendi essa com Edson que fala, vou fazer uma brincadeira, ele fala assim mesmo. É que hoje, Deus habita em nós, mas haverá um dia que só haverá duas possibilidades, ou eu habito com Ele para sempre, ou habitarei sem Ele em algum lugar. E o problema é que Deus é o amor, é a bondade, é a graça, é a justiça. Sem Ele, é um lugar sem bondade, sem amor, sem graça e sem justiça.
É como se Deus tivesse nos alugado. Vou fazer essa brincadeira. Por um tempo ele habitará em nós, até que virá o dia que ele será o nosso templo. A visão de Apocalipse é bonita, porque João fala assim, olha, eu dei uma olhadinha lá, e não tinha templo, não tinha uma casa, porque Deus é tudo em todos. Jesus é o suficiente para nós. Não tem necessidade de habitar em um lugar, se houver Jesus, porque ele se torna o nosso lugar. É aquela brincadeirinha, olha, se você fosse para o céu e tivesse tudo aquilo que tem de promessa na Bíblia, mas a única coisa que não tivesse nesse céu é Jesus, aonde você estaria? Onde estivesse Jesus, porque o céu só é céu onde tem Jesus. Eu sei que a gente pergunta muita coisa, o que vai ter no céu? O que a gente vai fazer lá? Quem que a gente vai conhecer? Eu vou tocar no louvor do céu? No meu grupo vai ter Davi como levita? Quem vai estar dando as regras? Como é que vai ser no céu? A nossa grande preocupação deveriam ser duas. Eu vou estar no céu? E a segunda preocupação, Jesus está nesse mesmo céu para onde eu estou indo? Porque existem pessoas, queridos, preste atenção, que nesse momento, domingo de carnaval, disseram há 4 dias atrás que conhecem Jesus com intimidade e nesse momento não estão dando testemunho de que conhecem Jesus. E eu não estou citando que se alguém viajou com a família para ir na praia descansar na sua casa, ou foi tomar um banho de piscina, essa pessoa é pecadora porque não foi ao culto domingo. Não é isso. Mas existem pessoas que falam, mas a casa não é habitação de Deus. Eu posso falar, queridos, moro numa mansão, e você chegar e falar, mas pastor, não entra nem 2 aí, se entrar um, o outro tem que sair de tão pequeno, não está fazendo sentido. Vocês estão em Efésios de novo aí? Amém? Então vamos comparar a nossa casa, vamos ser humildes, eu vou pegar a minha casa e vou comparar com essa casa, aí você compara a sua vida com essa casa, e aí no final, ou você agradece que a casa está bem construída, ou você entra num processo de reforma. Hoje ainda, entendeu? Reforma começa hoje. Versículo 20 diz que essa casa, esse edifício, ele está fundamentado sobre os apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que estão firmados na pedra angular que é Jesus. Eu não sou um grande construtor, mas a pedra angular é como se fosse a pedra principal, que naquele período, ou numa obra, você se firma nela para construir toda a casa. Então, é a principal pedra, que se eu tiro essa pedra, tudo desmorona. Mas a Bíblia diz que em Cristo há um fundamento construído sobre ele, a rocha principal, que é o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, os profetas e os apóstolos falaram, ensinaram e testemunharam sobre Jesus. Então eu aprendo que a habitação divina, que é a casa que Deus escolheu construir, ela não é firmada em nenhum outro fundamento, senão no próprio Deus. Ou seja, se você é habitação divina, se eu sou habitação divina, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Pastor, dá uma melhorada aí, porque ficou talvez muito abstrato. Tudo bem. Sua vida inteira está firmada em Jesus. E nada mais. Nada mais. Se a sua vida não estiver por completo firmada em Jesus, você pode ser qualquer coisa. Pode ser até um puxadinho divino, mas a habitação não é. Pastor, como que eu sei se a minha vida é firmada em Jesus? É simples. Se eu tirar Jesus, desmorona. De vez em quando parece que algumas coisas da nossa vida estão meio que independentes de Jesus. Às vezes percebemos que alguns relacionamentos, escolhas, ações, atitudes, não estão dependendo mais de Jesus. Sabe como? Digamos que eu fale assim, queridos, nós vamos fazer um retiro. E vamos, tá? Uhul, só eu fui sozinho no rua agora. Eu vou de novo, porque o Júlio me ajudou. Queridos, nós vamos fazer um retiro. Isso. E a nossa meta, porque Deus falou, olha essa frase importante, é que faremos um retiro para... Essa parte aqui é só ilustração.
pode ser que até o final do culto Deus confirme, mas ilustração, é para 100 pessoas o retiro. Nós vamos dizer que nós somos 60, então no mínimo tem que ir toda a igreja e mais 40 visitantes, tudo bem? Primeira coisa que você ia fazer é essa risadinha falando assim, pastor, calma aí, se nós somos 60, se já seria difícil ir todo mundo mais 40, mas por que a gente fala isso? Porque no final das contas, lá aqui dentro, eu já penso assim, para 100, eu não sei se eu dou conta de levar os 60. Mas quando eu tomo essa decisão e tenho esse medo, em quem está firmado esse retiro? Em mim. Na minha força. Porque se Deus é todo poderoso, e Ele é criador de céus e terra, você acha que Ele não cria 100 vagas no retiro? Entende isso? Mas quando é firmado em mim, não é firmado nele. Esse é um bom exemplo. Tem casamento que quando você vai olhar, não está firmado em Deus. Está firmado no amor, na paixão, no desejo, no dinheiro. Tem emprego que está firmado no seu currículo, nas suas qualificações. Tem relacionamentos de amizade, ministérios que estão sendo vividos, firmados na experiência, na nossa capacidade. Existem muitas coisas que estão sendo construídas em vários fundamentos. É como se tivesse um puxadinho, tem lá algumas coisas em Deus, aí eu vou botando outros fundamentos assim, ó. Só que é quase que um barranco, e um dia o barranco desliza e vai tudo. E aí a gente tem a cara de pau de culpar Deus quando desliza. Construiu errado e culpa o arquiteto, que nem foi ele que construiu. Porque a gente construiu do nosso jeito, chamou qualquer pedreiro, faz aí, do meu jeito, ó, faz aí. E aí dá errado, a culpa é de Deus ainda. Eu estou falando da loucura? Entende? Então nós temos coisas pequenas que não estão firmadas em Jesus. Essa é a verdade que a gente tem que admitir. Existem coisas em nossa vida que estão firmadas em outros fundamentos. Pastor, que tipo de fundamento é esse? É fundamento da graça, da fé, da esperança, do amor. Ou seja, existem pessoas que nós não somos capazes de perdoar porque a nossa vida não está firmado na graça e no amor de Jesus. Porque se fosse graça e amor de Jesus, nada que te fizeram teria poder suficiente para te impedir de perdoar. Porque o perdão viria do amor de Deus. Existem coisas que você tem medo, não porque você é frágil, mas como o Carlão cantou aqui, eu falei assim, rapaz, ele pegou alguma coisa de esboço, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Querido, se eu lanço fora, eu tiro de um lugar e coloco em outro. O verdadeiro amor tira o medo da habitação divina e joga para fora. Qual é o problema? Às vezes nos falta fé. Nos falta paz, às vezes nos falta esperança, não porque as circunstâncias são boas, querido, o mundo jaz no maligno, Jesus já disse, olha, o mundo está aí, vocês vão ter aflições, então não é uma verdade de 2024 que o mundo está com problema, Jesus disse há 2000 anos atrás, mas ele disse, tenha um bom ânimo, Jesus não é maluco. Então, se ele disse para ter bom ânimo, ele não está falando para você ter bom ânimo sozinho, porque ele até afirma, eu venci o mundo, estarei convosco todos os dias. Judas diz, é ele que vai me apresentar sem mácula, ele é o autor e o consumador, ele que opera o querer e o realizar, porque dele e por ele são todas as coisas. Os filhos são guiados pela mão de Jesus. Reparou? Jesus está em tudo, porque ele é tudo em todos, ele é o fundamento. Queridos, não adianta eu declarar qualquer propósito, qualquer missão, qualquer coisa que Deus colocou no meu coração, da liderança ou dos irmãos que compartilharam, se o fundamento disso não for Jesus. E se o seu fundamento não for Jesus, você vai ter um pequeno problema. Você vai se deparar com uma igreja que está fundamentando tudo em Cristo. E aí vai chegar um momento que você vai falar, pastor, faz assim. Assim não vai dar, porque Deus mandou fazer assim. Mas pastor, assim é meio arriscado, tá vendo não? Quem está fazendo isso é fulano que nunca fez, pois é. Ainda bem que quem escolheu fulano foi Jesus, que sempre fez, então eu estou tranquilo. Existe isso, é o fundamento. Qual é o seu fundamento, querido? Já se questionou isso? Eu lembro que quando aconteceu no final de 2022, né, no caso, aí para 2023 veio a transição, sucessão pastoral, e eu ficava naquela, Senhor, só
Só não me permite esquecer que eu dependo de ti. Porque a vida, ela é assim. Às vezes nós somos capazes e fazemos coisas. E aí o que a gente se acostuma a fazer da mesma forma? Nos tornamos dependentes da nossa própria vitória. Eu acho que é por isso, teoria de Rodrigo agora, ó, eu acho que é por isso que Deus vai dando vitória a Israel de forma diferente. E agora Deus mandou rodar ao redor da cidade. Aí ganhou Jericó. Então a próxima guerra, acho que o povo pensou, ó, vai ter guerra. O pessoal pensou, vamos embora, vamos rodar. Não, dessa vez vocês vão ajoelhar e vão orar. Ué, mas a gente não ganhou rodando? Não, agora é. Aí tem guerra que Deus mandava assim, vai um exército. Aí tem outro que fala, Gideão, tem uma galera, quero menos gente. Ué. Aí tinha outro falando, não vai ninguém, só espera. As formas eram diferentes, mas quem era o fundamento? Jesus. Nunca houve, querido, abre a Bíblia e procura. Depois me mostra se aconteceu diferente. Nunca houve uma guerra perdida quando o fundamento foi Jesus. A igreja nunca falhou quando o fundamento foi Jesus. E no final das contas, querido, quando pessoas se comportam sem o fundamento de Jesus, ela pode ser qualquer coisa, só não é igreja. Porque Jesus, quando disse o que era ser igreja, falando com Pedro, falou assim, olha, perguntou aos discípulos, o que dizem que sou? Aí o pessoal falava, comentaram a Jesus, o boato, o comentário do Instagram, a fofoca que o Senhor é o Elias, o João Batista, um profeta. Ou seja, o Senhor está sendo conhecido aí como alguém que ensina de Deus. Aí Jesus pergunta, e vocês que estão perto, quem eu sou? Aí Pedro, metido, porque Pedro sempre falava primeiro. Sabe aquele aluno que fica assim, professor? Aí o professor fala, calma. Eu já ouvi muito isso, entendeu? Fica, calma, Rodrigo, deixa os outros falarem. Ramon sabe, pode ver que tem gente na sala dele assim. Aí Pedro foi, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, opa, não foi carne nem sangue que te revelou isso, tá? Não foi nas multidão de fofocas, foi o próprio Deus. Aí, porque Pedro revelou, ou teve a revelação clara de quem é Jesus, Jesus dá uma revelação clara de quem é a igreja. E aí sim Jesus fala, olha, muda o nome de Pedro, tu és pedrinha, é porque em grego tem duas palavras aí. Então tu és pedrinha, e sobre esta, e aí é português mesmo, pronome demonstrativo, entendeu? Esta, ou seja, este telefone, essa câmera, a câmera está mais perto de vocês do que de mim. Então, esta pedra, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, que eu edificar a minha igreja, essa aqui, a porta do inferno não pode deter. Por que às vezes algumas ações são feitas e aparentemente ou verdadeiramente estão sendo derrotadas pelo inimigo? Porque essas ações estão feitas fora do fundamento que é Jesus. Porque se for em Cristo, não tem nem chance do inferno parar. Quem dirá impedir ou destruir, não tem como. A igreja é descrita como uma locomotiva, entendeu? Ela só vai. E ai de quem estiver na frente, entendeu? Então, isso significa, queridos, que eu tenho que estar no fundamento. Quem é o seu fundamento? Porque é nesse fundamento que algumas coisas vão acontecer. Versículo 21. Nele, em quem? Em Cristo. Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Aí aqui tem uma coisa que é assim, português, hein? Repara como é bonito o versículo, ó. Nele, o edifício o quê? Inteiro. Quem tá aí? É Julinha? Consegue a versão NAA? É Nova Almeida atualizada, só para poder o que eu disser aqui fica aqui? Que isso que com a mão esquerda, hein? Nele, o quê? Todo edifício. Eu te faço uma pergunta. Todo significa alguns? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo, que na segunda Deus derrama sabedoria. Quer ver? Todo significa alguns? Então existe a chance de um grupo não ser igreja com outro? Não. Nós somos igreja juntos. E outra coisa interessante, bem ajustados, o todo, o edifício por inteiro cresce para ser um santuário dedicado. Não existe igreja sozinho, não existe igreja individual, só existe um nós. Quando Paulo diz em Coríntios, é capítulo 1 Coríntios 3,16, eu acho. Fico no acha por ali, não está tão distante. Ele faz a pergunta clássica, ou não sabeis vós,
vocês, no plural, que me escutam, que vocês são templo. Olha que legal. Se cada um fosse um templo isolado, ele falaria assim, ó, não sabeis vós que sois templos. Cada um é um templo individual e de vez em quando ele é templo junto. Não. Nós só somos igreja juntos. É óbvio que ser igreja junto não significa 24 horas junto, mas significa estar junto, estar totalmente separado. É um problema. E totalmente separado está mais na decisão do coração do que na circunstância. Porque, por exemplo, digamos que agora a pastora Érica e a Aline vão numa viagem missionária de 6 meses. Aí elas entregam a carteirinha e falam, por 6 meses não somos igreja. E volta a ser igreja daqui a 6 meses? Não. Mas aí uma pessoa vai falar, eu não quero nunca mais ser igreja com ninguém. Entra naquela situação das 4 pessoas, lembra? Tem uma pessoa que não conhece Deus, e essa já não é a mesma igreja, e tem uma pessoa que conhece muito Deus, e não tem dúvida que ele é igreja. Agora, a pessoa que está um tempão sem querer, eu não sei quem é. Ou ela nunca conheceu, ou ela está frágil. Mas esse é o problema, fica num caminho duvidoso, sabe? Fica no cinza, nem é branco, nem é preto, fica... E aí? Quem é? E aí, o problema é que nessa dúvida de quem é, morreu. Vai para onde? Entende? Eu sei que é bonito quando a gente fala assim, ó, pastor, eu batizei, pastor, eu aceitei Jesus, pastor, eu já fui da igreja por 25 anos, mas eu estou 5 anos que eu não vou. Queridos, não é sobre currículo, você acha que vai falar, Jesus, ó, fiz 25 anos de serviço militar, aposentei e tal. Não existe isso, é até o fim. É até o fim. Se você chegou no finalzinho, é até o fim. Se chegou no início, é até o fim. Não existe a chance. A gente brinca com isso. Existe às vezes uma, não sei se é medo de admitir, ou se é uma leitura pequena, mas no final das contas a gente acha que um dia que a gente decidiu vai ser válido. Querido, quem vai reinar com Cristo é quem é habitação divina. Preste atenção numa coisa, você não conhece o que estava construído aqui há 30 anos atrás, você não sabe o que era construído em Campos há 30 anos atrás, o que foi demolido não existe mais. Ah, mas era uma casa muito bonita por 45 anos, foi demolido, não é mais. Era lindo, foi demolido. Era poderosíssimo, foi demolido. Por acaso você mora em casa demolida? Não. Você só mora em casa construída, e você realmente acredita, nós podemos realmente acreditar, que no fim dos tempos, Jesus vai vir para tomar uma casa demolida? E você moraria? Não. Moraria numa casa em escombros? Não. E você quer que Deus more numa casa em escombros? E olha que Deus ainda é bom. Por que Ele é bom? Versículo 21, por favor. É que esse bem ajustado, que cresce, não é uma obra humana. Essa obra não é humana. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. A gente canta aquela música, somos corpo, assim bem ajustados, não tem? Esse texto, abre aí para mim, por favor, vocês que também, Julinha, Efésios 4, versículo 15. Obrigado. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você não é responsável sozinho pela sua edificação, mas a obra da sua edificação tem toda uma igreja trabalhando em você e um Espírito Santo que trabalha através de todos. O que quer dizer que quando você não está no corpo, eu estou deixando de ser edificado. Ou seja, se eu fosse egoísta, e é difícil ser egoísta e cristão, mas se eu fosse um cristão egoísta, eu ainda assim teria interesse de cada um de vocês participando da minha vida. Por quê? Porque existe algo que Deus só pode fazer na minha vida através de você. É perigoso, me dá medo, você fica apreensivo, fala, hã?
Então eu dependo de todo mundo. Eu queria depender de quem é bom, de quem está há muito tempo, de quem é líder, da pessoa nova. Existe algo que Deus só pode fazer na minha vida porque eu estou em igreja, em comunidade. Se eu não fosse comunidade, eu não seria quem sou. E Deus não trabalharia naquilo que sou. Ou seja, se você está se excluindo de ser comunidade, você está se excluindo do propósito que Deus te deu, está excluindo do que Deus quer fazer na sua vida. E o problema, você está deixando de fazer algo em mim. Olha que loucura. A vida comunitária é vida de dependência. Você não sai tirando tijolo achando que tudo vai ficar. Todos dependem de todos. Ninguém larga a mão de ninguém, é unido. Querido, naquela época, tijolo não era igualzinho, não. Era cada pedra de um jeito, colava de uma forma e fazia bonito. Aquele castelo medieval, cada pedra uma pedra meio irregular, assim, a outra meio com ponta. Aí o cara para um pouquinho, cola uma que encaixa e vai e faz uma coisa bonita. Você é diferente. Só que existe algo que nos torna um e igual, que é o agir do Espírito Santo. Então não espere ser igual a mim para que você me edifique. Pelo contrário, espera ter umas arestas, umas pontas, para que a gente precise um do outro, sabe? É aquele quebra-cabeça que todas as peças são diferentes. Você nunca entende. Eu não sei se você é um exímio montador de quebra-cabeça. Eu não sou tão bom. Quem é bom nessa igreja é Emanuel de Mateus. Monta quebra-cabeça dele com uma velocidade de, esse aqui é aqui, ele já... Só que todas as peças são muito diferentes entre si, só fazem sentido quando são bem ajustadas. E aí se torna algo bonito. Nós seremos uma igreja bem bonita quando bem ajustados. E esse ajuste não é do pastor e da liderança. Esse ajuste é do Espírito de Deus. Vão ter momentos que esse ajuste vai ser do Espírito de Deus através da minha vida. Ou da equipe de som que veio falar, pastor, eu acho que tem uma situação do baixo. Abaixa um pouquinho aqui e quando for esse momento vai ficar mais alto. Estou um tempo percebendo, é isso que está acontecendo na transmissão. Eu abaixei, mexi, ficou bom, ele está bom. É isso, bem ajustado. Porque não é sobre cargo, função, não é sobre pastor e líder, é sobre uma igreja só. O Espírito que opera em você, opera em mim, opera em nós. E aí nós somos bem ajustados, no fundamento perfeito. E aí o versículo 22 diz, lá de Efésios 2, onde a gente estava no texto base, o propósito dessa edificação tão bonita. Nele, em Cristo, nós somos edificados, junto com os outros. E esse outros, querido, só para eu te contextualizar, essa carta foi escrita aos Efésios. Os Efésios eram um povo que morava na cidade de Éfeso. Mas existia igreja em outras cidades. Então, Paulo dá total ciência o seguinte, nós, ou vocês aí na cidade de Éfeso, também estão juntos com o pessoal de outras cidades aí. De Colosso, Filipos, ou seja, a gente aqui em Campos está junto com outras igrejas em Campos, com outros irmãos. Então, não existe a possibilidade de eu ser igreja e ignorar outra igreja. E isso não significa concordar em tudo ou discordar em tudo. Isso significa, às vezes, ter coisas que são diferentes, porque se somos diferentes, é esperado que a pedra do muro da frente seja diferente da pedra do muro de trás. É esperado que, apesar de ser um corpo só, a mão faz coisas que o pé não faz. E é o mesmo corpo. Eu que sou mão não quero ser pé. E eu que sou pé não quero ser mão. Porque sem a mão ou o pé, o corpo está fora de função. É o mesmo corpo, tem o mesmo DNA, fazem parte da mesma conexão, conectado ao mesmo corpo, a cabeça coordena tudo, só que tem a função diferente, então tem coisas que são diferentes. Mas nós não somos um corpo separado. Seja a denominação, a forma, se crê no mesmo fundamento que nós, é irmão. Ah, pastor, isso não tem o mesmo fundamento que nós, aí a questão não é nem conosco, já não é o fundamento da igreja. Você pode se dizer ser, mas não ser. Assim como eu posso dizer ser milionário aqui. Quando que você vai contestar? Quando você olhar minha conta, você fala assim, ei pastor, deu mole aí, hein? Então a verdade mostra, não são só palavras. O fruto mostra o que é a árvore. Mas nós somos igreja com todos que são igreja. Mesmo que hajam diferente de nós, mesmo que cultuem diferente de nós, somos igreja. Desde que o fundamento seja o mesmo. Então, por isso, ó, viu? Eu falei que eu ia lembrar, eu esqueci o nome do irmão. Lawander, acertei? Lawande. Quando nós concordamos em algo em comum.
Concordar significa colocar o coração sobre o outro. Concórdios. Então, nós como igreja temos um poder ainda maior quando concordamos. E isso não é só aqui, mas isso é como irmãos em Cristo. Porque nós somos um só. Exatamente. Isso. Onde estivermos, nós somos diferentes. Porque nós somos um só no final das contas. Mas por quê? Versículo 22. Nós somos edificados junto com os outros, para sermos morada de Deus no Espírito. Então, o propósito da igreja, de tudo aquilo que Deus tem operado em nós, é para que nós estivéssemos ajustados a Ele. Aí eu quero dizer assim, está indo para o fim, talvez você está pensando, opa, agora é a parte que a gente agradece. Mas tem um problema, é que existem coisas que Deus está fazendo em nós, que não é sobre aquilo que nós queremos ser. Porque nós somos habitação dEle. É porque tem coisas que Deus faz em nós que nós agradecemos hoje. Eu agradeço hoje ser menos impaciente. Eu agradeço hoje Deus ter trabalhado algumas coisas na minha vida. Agradeço conhecer algumas pessoas. Agradeço até as que me deram trabalho. Lugares que às vezes eu não gostava quando eu estava. Pessoas que eu não gostei quando estavam. Mas quando se cumpriu o ciclo eu percebi, caramba. Eu agradeço aquilo que Deus operou em mim mesmo quando eu não queria. E que seja feita a vontade dEle. Porque eu percebo que no final da história é sobre Ele. Então, pensa assim, eu chego na sua casa, aí eu vou na sala que você tem aquele sofá que você gosta muito e boto 15 cadeiras de plástico. Aí você fala, ué, e o sofá que eu gostava? Então, mas tem que ter mais espaço para mais gente. Só um momento. Tem que ter um espaço para mais gente. Mas, aquele carro esportivo lindíssimo que cabe você e mais um, lindo, que passava, todo mundo olhava, uau, que carro. Aí agora Deus te dá um carro de 7 lugares. Ué, mas eu estou pedindo um carro esportivo, viu? Esse é, tá vendo? Tem que dar uma minivan daqui a pouco já para, tá vendo? Mas Deus, eu queria um carro esportivo para andar bonitão. Eu e minha esposa, que bonitão, andando aqui, mas não é isso que eu quero. Esse é o problema, querido, é que a obra está acontecendo conforme o desejo do dono. E o dono da casa não somos nós, é o Senhor. É o Senhor que decide qual é o cômodo, como que vai ser. E assim, deixa eu te contar, essa é a parte difícil, estou falando porque quando é em mim dói. Deus muda caráter, Deus muda personalidade, muda gosto, muda hobby, muda o que gosta de fazer, com quem gosta de conversar. Assim, às vezes eu não quero ser amigo de fulano. Aí Deus quase quando fala assim, que bom, mas o que importa é a minha vontade, não a sua. Você vai ser amigo sim, você vai estar perto dele sim. E aí gera um incômodo, que você não consegue não estar perto daquela pessoa. Mas eu não gosto dela. Tudo bem, não é sobre o seu querer e o seu gostar. Você escolheu morrer para si mesmo. Ou você acha, preste atenção, que a Bíblia estava brincando quando ela diz negue a si mesmo. É dizer não. Tome a sua cruz. Cruz simboliza morte. Para nós que somos cristãos, a cruz simboliza a vitória de Deus sobre a morte. Mas a vitória de Cristo não é só a cruz. É o fato dele não ter ficado na cruz nem na tumba. Ele ressuscitou. Porque se Cristo ficar na cruz, ele está morto. Se ele ficar na cova, ele está morto. Mas é quando a gente canta, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, é porque a vitória de Cristo é a ressurreição. O sacrifício é lindo, mas ele não só morreu, ele ressuscitou. E ele tem poder para nos ressuscitar também. Isso significa que se eu entregar a minha vida a ele, e ele escolher matar algumas coisas, está tudo bem. É doloroso. Às vezes é humilhante, às vezes gera dificuldade. Não é fácil morrer. Não é fácil abrir mão de um gosto, de um costume, de um traço de caráter, de uma personalidade. Não é fácil. Mas Jesus não só ele retira, mas como ele restitui aquilo que é dele. Ele ressuscita aquilo que é dele. Ele coloca o que é dele. Ele transforma a casa. Então se Jesus me mandasse agora, olha pastor, lindo o senhor pastor. Sabia? Eu mesmo que chamei. Eu falei, é verdade. Mas sabe de uma coisa? Por 15 anos, o senhor não vai ser mais pastor. Oi? Mas, calma aí, não foi você que chamou? Não, era só para esse tempo mesmo que você era pastor. Eu vou ser o que agora? Agora você vai viajar para tal lugar e você vai tocar teclado. Mas eu não sei tocar teclado. Aí você vai lá, alguém vai te aprender lá, vai te ensinar lá, pode ir. 15 anos tocando teclado. Mas eu estudei 4 anos para ser pastor.
Eu fiz tudo aqui que o Senhor mandou, eu sei, muito bom. Você é obediente, legal, mas agora é assim. Mas eu gosto, tudo bem. Que bom que você gostou, fico feliz. Mas agora você vai colocar 15 anos de teclado. Se eu fizer outra coisa, eu não vou estar sendo a habitação de Deus, porque o dono da casa está mandando uma coisa e eu que sou casa, que nem tenho vontade, quero outra. Às vezes é assim que funciona conosco. Pode ser que 2024 faça isso. Deus habitou em você como casa o tempo todo, tinha até cachorro no jardim. Ele fala, agora você vai virar apartamento. Mas eu não gosto de altura, agora é apartamento. Você vai ser outra coisa. Mas nós temos certeza que nós estamos sendo edificados e ajustados para ser morada de Deus. E é esperado que o Espírito de Deus, todo-poderoso, santo, repleto de poder e graça, Ele mude algumas coisas em nós, para que nós sejamos a habitação dEle. Eu não posso acreditar que Deus santo vai se contentar em ter uma casa que não é santa. Um Deus de amor vai se contentar em ter uma casa que não é de amor. Um Deus, o príncipe da paz, vai se contentar em habitar numa casa que não busca paz. É esperado que a casa reflita a glória desse Deus. E aí eu faço uma brincadeira. Talvez se eu falasse de casa, a casa mais famosa do mundo é a Casa Branca, que é onde está o presidente dos Estados Unidos. Mas a Casa Branca não é nada se não tivesse o presidente dos Estados Unidos. Porque se de repente os Estados Unidos decidissem agora, o presidente vai morar lá na outra cidade e vai ser na Casa Azul, na Casa Verde. A Casa Branca ia ficar com uma história linda, muita gente morou lá, oh, que casa bonita, nossa, quanto filme teve sobre a Casa Branca, mas agora o valor está na Casa Verde. Porque no final das contas, querido, sua casa está vazia lá e está sem vida. A vida da casa somos nós. E quando a gente for embora daqui a pouco, esse prédio aqui, apesar de bonito, confortável, com ar, né? Glória a Deus pelo ar, amém? Está aqui, não está? Isso aqui se torna o quê? Mais um prédio em Campos. Se não tivesse a igreja, mais um prédio. Então, o valor da habitação não é só sobre a construção, é sobre quem mora. O tabernáculo não era importante porque ele era bem feito, é porque a presença de Deus estava nele. O templo de Salomão não era incrível porque era só bonito em sua arquitetura, é porque a glória do Senhor estava lá. Ou seja, o nosso valor no final das contas não é sobre nós. E eu sei que você pensou assim, realmente, pastor, eu não mereço nada. Eu também não. Mas o valor não é sobre nós, é sobre quem habita em nós. E graças ao misericordioso Deus que Ele escolheu nos pegar sem valor nenhum de imóvel, destruídos em escombros, nos restaurar, retirar tudo aquilo que não era dele, começar uma obra e me transformar numa habitação digna dele, dos preceitos dele. Tem gente que passa e não entende, olha e fala, não é possível que Deus mora em você. Eu sei, não é por possibilidade, é pelo poder dele que ele habita. O que eu espero que a gente conclua? Queria chamar o Ministério do Louvor. É que tipo de habitação nós somos de Deus? Que tipo de casa? Que tipo de povo nós somos? Quais tipos de detalhes nós temos? Qual é a ornamentação? Qual é a arquitetura? Querido, nós não podemos nos contentar em não sermos a casa que é íntima do Senhor. Porque se nós não formos íntimos, significa que Deus não está operando. E existe uma chance de, se nós sermos falhos, ou em partes, ou estamos abandonando essa vida com Deus, de nunca termos de fato conhecido Deus. Porque se é Deus que habita, Ele faz o que Ele quer na casa. Se na casa está acontecendo tudo, menos a vontade de Deus, então Deus não está morando nessa casa, tem algo errado. Não é possível que a casa onde Deus habita seja egoísta, esteja distante, esteja imersa no pecado, não queira estar perto da igreja, não queira se aproximar do Senhor, não tenha vida de oração, não tenha vida de estudo da palavra, não tenha vida de santidade, não tenha vida procurando os dons, sendo transformado. Não é possível, porque quem age é o Espírito de Deus. Quem age é o dono da casa. Então a gente não pode sair daqui em dúvida. Se você fala assim, peraí, a casa,
Está tendo muita gente passando e tomando decisões, menos o Espírito Santo de Deus. Está na hora de abrir a porta. O texto que diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Ele é muito interessante, porque aquela carta foi escrita por uma igreja. Ou seja, Deus está batendo a porta do coração da igreja. Porque ela foi escrita para a igreja está ouvindo. Já parou para pensar? Você é a habitação de Deus e Deus do lado de fora? Você morada do Senhor e Jesus batendo na porta para entrar na casa dele? Porque quando você tem uma coisa, uma casa, você tem a chave. Mas pode ser que a casa tenha escolhido deixar Jesus do lado de fora. Não saia daqui com Jesus do lado de fora. Feche seus olhos, querido. Procura dentro da sua casa. Vê se você encontra Jesus. Vê se existe um trono onde Ele é glorificado e adorado em espírito, em verdade, dentro do seu coração, ou se tem outras coisas ocupando esse lugar. Veja se o centro dessa casa fala sobre Jesus ou tem falado sobre outras coisas. Pergunta. Pede para que Ele, que é a luz do mundo, te mostre. Mostre cada canto. Mostre cada parte. Perceba se nessa busca dentro da sua vida, da sua história, do que foi a sua vida até aqui, se Jesus não está do lado de fora nesse momento batendo a porta. Se Jesus não está querendo entrar. Se Jesus não está gritando, ei, você é minha casa, você é minha morada, eu quero agir. Vê se o que você não precisa dizer hoje é que Ele tem liberdade para entrar e agir, para que o Espírito Santo entre e transforme. Querido, se até aqui você era uma casa inabitada, ou se por algum momento as suas escolhas estão expulsando Jesus, peça perdão e se arrependa hoje. O que Cristo quer é transformar o seu hoje, o daqui para frente. As coisas velhas se passaram. Será que você está aqui não para receber nesse momento uma nova habitação, um preenchimento da glória e do poder do Espírito Santo de Deus? Deus te trouxe aqui nesse domingo de feriado para falar algo. Deus te trouxe aqui para te mostrar algo. Eu vou estar orando por aqueles que querem e entendem que essa palavra, esse convite, esse alerta é para você. Eu só queria pedir que você sinalizasse com a sua mão. Permanece de olho fechado a toda a igreja, mas só sinaliza com a mão para cima e fala, olha, eu preciso que o Senhor esteja intercedendo, porque algo tem que acontecer na minha vida. Jesus tem que habitar em mim. Há alguém que entende que hoje há algo na sua casa, na sua história, que Jesus precisa contemplar. Jesus habita em quase tudo, mas tem coisas que você tem que entregar hoje. Há alguém? Se tiver alguém, só sinaliza com a mão que eu vou estar orando pela sua vida. Há alguém que entende que Deus tem que preencher um pouco mais? Vamos estar orando. Permaneça de cabeça fechada, permaneça consagrando tudo aquilo que você é ao Senhor. Você é bem-vindo aqui. Continue em oração, continue declarando essa canção como um pedido. Esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Em teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declare que nós deixamos a casa para o Senhor.